Olá, você que está sempre ensinando muito para as pessoas, porque tem muito para ensinar, tem muita vivência, muita mochila, muita bagagem, então está na hora de você começar a aprender, porque o mundo já mudou, viu? Você precisa aprender coisas novas. Verdades absolutas naquele que sabe muito é bastante perigoso, né? E você que só aprende, está sempre posicionado como aluno, talvez você tenha muito para ensinar e você não está percebendo. Bem-vindo ao nosso módulo de competências educacionais, Educational Skills, professor e aluno simultaneamente. Sim, você é capaz de ser professor e aluno simultaneamente de todos que estão ao seu redor. Olá, eu sou Edu Fortes, treinador corporativo, interferidor de empresas, fui executivo da indústria farmacêutica por 25 anos, sou treinador, palestrante, formador de líderes em todo o Brasil no mundo corporativo e formador de equipes comerciais também. Você vai ter a oportunidade aqui no meu YouTube de aprender muito conteúdo estratégico, com profundidade, para que você possa sempre interferir. Competências educacionais. 9h15 da manhã eu tive a oportunidade, esses dias, de formar o meu gestor. Eu fui professor do meu gestor. Aquilo para mim foi muito incrível, porque eu nunca imaginei que eu poderia ser professor daquele que estava acima de mim na hierarquia. 10h40 as coisas voltaram ao normal. Meu gestor foi meu formador, foi meu professor e eu fui aluno novamente. Mas naquele dia a gente teve mais umas 4 ou 5 ocorrências, onde eu na verdade fui mais professor dele do que ele foi meu professor. Estamos falando, pessoal, de Educational Skills, competências educacionais. A gente pode todos os dias ser professor e aluno de todos aqueles que estão ao nosso redor, sejam eles nossos gestores diretos, sejam eles nossos liderados, sejam eles nossos pares. E às vezes a gente não percebe esse movimento, né, de que eu sou formador e recebo formação o tempo inteiro. Então ser professor e aluno é simultaneamente algo muito maravilhoso. Vamos olhar um pouquinho mais com calma tudo isso, né? O professor, ele gera no aluno admiração. E o aluno gera no professor também um tipo de admiração. A relação é bilateral, os dois geram admiração e os dois começam a construir uma moeda nova que não tem nada a ver com o mundo corporativo, não tem nada a ver com hierarquia, não tem nada a ver com comando e controle, não tem nada a ver com receber ordens e obedecer ordens. Tem a ver o quanto a gente entra na questão do aprendizado. O aprendizado, ele forma toda uma sociedade que a gente está inserido hoje. O que somos hoje foi resultado de várias formações, desde em casa com os pais, desde depois na escola, desde depois nossos líderes. Então, fomos formados por alguém e isso nos tornou quem somos hoje. E não percebemos, mas nós formamos muita gente nesse ambiente também. Formamos muitas pessoas que também se tornaram pessoas que são hoje. O Educational Skills, que são as competências educacionais, que é ser professor e aluno simultaneamente, ensinar e aprender, ensinar e aprender, ensinar e aprender, simultaneamente, independente de hierarquia, faz com que sejamos profissionais muito mais versáteis, porque veja, quando eu estou sendo aluno, eu preciso recuar e dizer que não sei e estar aberto a receber. Nesse momento eu preciso usar algumas ferramentas como silêncio, com observação, capacidade de revisar aquilo que eu já conheço ou não conheço, capacidade de receber e implementar algo novo que eu não tinha pensado. Essa é a minha postura como aluno, mas em seguida, pode ser que minutos depois, eu preciso exercer minha capacidade de professor formador. E aí eu mudo completamente as minhas competências, todos os meus pontos de marcadores. Eu começo então agora a dizer o que tem que ser feito, a mostrar quais os caminhos que eu já testei, trazer exemplos daquilo que eu estou vivendo e aí todo o contexto muda. E aquele que acabou de me formar está recebendo uma formação agora como aluno. Então esse é um ponto muito interessante que as pessoas não prestam atenção, mas quando você pratica também a tua postura comportamental muda, né? Então eu quando sou aluno eu preciso praticamente receber uma postura de humildade, ter uma postura de humildade para o processo todo acontecer. E quando eu sou professor, eu não preciso ter exatamente essa postura de humildade, pelo contrário, eu tenho que ter a postura de assumir riscos, dizer que aquilo é a verdade, embasar aquilo que está acontecendo e fazer com que as pessoas acreditem e me sigam. Então eu passo a ser seguido e enquanto no momento anterior eu estava seguindo. É importante que a gente compreenda as duas posturas porque variar isso faz com que a gente cresça como ser humano, a gente aprenda a lidar melhor com as questões que a gente não sabe e entender que nem todo momento do dia você está sempre ensinando. É muito curioso agora observar, muitos de nós em cargos de alta gestão somos mais professores do que aluno e esse é um grande ponto de perigo, porque quando você começa a ser mais professor do que aluno, parece que você está em pouco aprendizado, um pouco desafiado, está ensinando muito daquilo que você sabe. Eu gosto da analogia de uma jarra de água que começa a se esvaziar, porque você não consegue mais, na verdade, mais ser reposto, porque você não está aberto a aprender. Então a grande magia da vida é ser eternamente um aprendiz, sendo o professor que você é nos dias atuais. Eu gosto também de fazer uma analogia muito bacana que é o sênior, ele é aquele cara que tem uma mochila muito pesada, muito grande, mas que pode de vez em quando esvaziar-se um pouco para receber livros novos nessa mochila. E esse é o momento que ele se torna aluno. Então, você que é um profissional sênior, que está sempre ensinando muito,
Tente abrir perspectivas de ser também um aluno. E você que está sempre só aprendendo o tempo inteiro, talvez você não tenha prestado atenção, mas você tem muito a ensinar também para todos aqueles que estão ao seu redor. E sempre se pensa, né? Eu vou ensinar para aqueles que são abaixo de mim ou estão numa posição que não estão no meu nível hierárquico ou no meu tempo de jornada. E na verdade não, o ensinar ele é muito democrático. Eu posso ensinar para todas as laterais e para todas as hierarquias, assim como aprender também. Nós que somos pais, né, aprendemos demais com as crianças e ela numa hierarquia sociológica ela está abaixo. Então na verdade aprender e ensinar nada tem a ver com hierarquia, nada tem a ver com posições sociais hierárquicas de empresas, enfim, de grupos sociais. Aprender e ensinar tem a ver o quanto eu estou aberto a entender que eu não sei tudo, mas sei muito a ponto de ensinar. Eu preciso olhar que se eu sou de uma geração diferente daqueles que trabalham comigo, bem provavelmente eu tenho que entender que eu tenho mais tendência de ser aluno ou professor. Vou dar um exemplo, a geração Z e Y diante da X, da Boomer, ela tende a ser mais aluna. Só que veja, o mundo de agora, ele tem uma série de transformações. Então talvez até, se a gente conseguir observar isso, talvez a Z e a Y tem muito a ensinar a geração X e a geração Boomer. Um exemplo clássico que eu gosto muito de mostrar que se tem para ensinar é o quanto, por exemplo, nós da geração X, eu sou da geração X, ficamos magoados com alguma coisa que não saiu daquilo do jeito que a gente queria, no formato que a gente imaginou, na expectativa que a gente criou. E nós da X ficamos mais sentidos com aquilo que não funcionou do jeito que a gente queria. A Y e a Z não sentem tanto. Eles têm um formato de absorver aquilo que não deu certo e já virar a página muito mais interessantes do que nós da X. Então, como eu aprendo eu X, na prática, como eu aprendo eu X, não ficar sentido tanto com as coisas que não deram certo. Me conecto com aqueles que estão próximos de mim, Z e Y, e noto como eles lidam com as frustrações. Então, esse é um modelo prático e aplicável de como, por exemplo, eu lido com frustrações, sendo geralmente mais professor do que aluno, mas nesse momento, para esse item no mundo novo que está surgindo, mais digitalizado, mais veloz, eu preciso aprender com a geração anterior, para que então eu seja mais aluno do que professor. Preste atenção, por exemplo, na quantidade de histórico que um profissional numa empresa tem, por exemplo, né? Então, se você tem muito tempo naquela corporação, naquela posição, ou de carreira, ou de jornada, e teve muita vivência traz uma tendência a ser professor. E é nesse momento que a gente tem que prestar atenção que muitas vezes nós estamos presos num modelo que a gente não está mais pronto para aprender nada. E as corporações não pensam assim, as corporações estão sempre se renovando. Se a gente entender que o mundo corporativo é sempre em rebranding, sempre se renovando, quando eu paro de aprender, porque eu sou um profissional muito vivencial, muito sênior, eu começo a ficar fora do ritmo do negócio. E aí é normal que eu seja substituído. Olha que interessante, gente. Então, o Educational Skills, a capacidade de estar aberto a aprender, se eu sou muito sênior e vivencial, faz com que me dê longevidade. Então, já pensou que interessante um profissional extremamente sênior na sua empresa, extremamente conhecedor de tudo que acontece naquela corporação, aberto a fazer um jogo novo. Esse profissional ele fica brilhante para ter longevidade, porque ele carrega experiência e vivência e está aberto ao aprendizado. Então, esse é um exemplo que eu gosto muito quando a gente entende que esse aprendizado pode vir de estar prestando atenção no que os outros têm para ensinar, mas prestando atenção no que você tem que deixar de ter como verdade absoluta. A verdade absoluta do profissional sênior, ela pode ser cruel com ele, porque ele ficou sem a perspectiva de abrir novas possibilidades de aprendizado. A última aplicabilidade é o que nós chamamos de mente colaborativa, ou partnership, ou side by side, ou lado a lado, né? A sociedade foi toda construída frente a frente, e esse frente a frente faz com que as pessoas tenham lados. E nessa construção de frente a frente, as pessoas têm lados, a gente então existe um lado do professor e existe um lado do aluno, né? Alguém está ensinando, alguém está aprendendo. E o mais curioso, na verdade, não é esse olhar frente a frente, o olhar é lado a lado, é lateral. Como é que eu posso te ajudar e como é que você pode me ajudar? Que são as alianças, as parcerias, a mente colaborativa que é o partnership. Nós temos um produto no Grupo Interfira que é o me-we, né? É bom para mim e bom para nós. Eu pensar em terceira pessoa tem a ver com quando eu faço concessão do eu. O nós, dentro do nós tem o eu, mas o eu com concessão. O eu que abriu mão de algumas coisas para ter o grupo com ele. No eu apenas, no me, não existe o nós, não cabe pessoas juntos com você. Então cabe somente uma pessoa unitária. Então é nesse momento que é muito interessante que a gente não perca de vista que eu preciso compreender que trabalhar em equipe é um grande movimento de educational skills. As pessoas se aproximam, ficam lado a lado com você, compreendem e aí abrir o diálogo, né? Eu acho que o grande ponto interessante da aplicabilidade é a abertura do diálogo. Eu estar pronto para perguntar, receber a resposta, ouvir o outro quando está me ensinando, que acontece com muita frequência, que é a capacidade de eu entregar para o outro aquilo que é meu
E ele vai ter que prestar contas daquilo que é meu para alguém acima de mim. Percebe como entra numa relação de partnership, educational skills muito mais intensa? A delegação, ela tem essa habilidade, a capacidade de fazer com que você passe aquilo que é seu para alguém, para fazer por você, para entregar para o seu líder direto. Ou seja, aquela pessoa que está abaixo de você vai fazer até melhor do que você. Então existe ali uma série de relações de negociação, de delegação, confiança, ensinar e aprender como central de tudo isso em mente colaborativa. É bom falar com vocês, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. E enquanto eu estava gravando, é muito curioso, né? Eu lembrei de Bodas de Canaã, de Cristo, naquele episódio que ele conversa com Maria, né? Então ele veio como professor dizendo, né? Eu tinha acabado o vinho, era um casamento e era vergonhoso acabar o vinho naquela época, tinha acabado o vinho, e aí então Maria fala para Cristo, né? Filho, eles não têm mais vinho. E aí Cristo, nesse momento, Maria estava dando um comando de professora para ele, né? Sugerindo a ele, bem sugestionado como uma mãe, falando para o Rei dos Reis, que eles não tinham mais vinho. E ela não fala, mas assim, o que ele faz sobre isso, né? E aí ele fala para ela, por que me dizes isto, mulher? Sabes que minha hora ainda não chegou. Então ele não aceita a ordem dela, né? Ele não aceita ser aluno naquele momento da mãe que era professora, né? E ela, de maneira muito brilhante, se dirige ao chefe dos serventes, né? o mestre de cerimônia que estava passando ali, e fala, faça tudo o que ele vos disser. Ela dá um comando de professora para o mestre de cerimônia, né? E aí o mestre de cerimônia só olha para ele, né? Aquele chefe dos serventes só olha para ele, e ele vai ser professor então daquele personagem terceiro ali. E aí ele fala, enche as talhas de água. Só que quando ele dá o comando de professor para ele, enche as talhas de água, ele acabou de obedecer a mãe como aluno. Então que lindo demais quando você pega na teologia cristã a tríade, né? O mestre de cerimônia, o chefe dos serventes, Cristo e Maria. Cristo dá um comando de professor para o chefe dos serventes, obedecendo um comando de professora de Maria, né? Então isso é fora da normalidade, assim, né? Professor-aluno em tríade, né? Eu sendo um professor derivado de ter sido aluno, mesmo eu sabendo que não era o momento, mas eu obedeço, né? Porque existe uma coisa muito linda entre professor e aluno, que é a obediência, né? Eu acho que é uma das coisas que precisa resgatar na sociedade de hoje, que o aluno hoje não é mais obediente, né? Então, muito lindo tudo isso.